Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dani Bogione e você está assistindo o canal Sobrevivendo na Turquia aqui no YouTube, o canal dessa brasileira na Turquia há 15 anos. Hoje a gente faz um quadro especial que é o quadro Era Uma Vez, no qual as leitoras ou pessoas aleatórias, homem, mulher, vocês me escrevem e eu passo aqui a história de vocês, histórias essas de relacionamentos online com turcos, então é bem específico. Eu conto histórias de meninas brasileiras, podem ser mulheres de qualquer outro país, contanto que eu entenda a língua. Vocês me escrevem e eu repasso as histórias, com a permissão de vocês, eu repasso as histórias para o público, a fim e com o intuito de dar um alerta para as meninas aí, que relacionamento online já é complicado, relacionamento online entre uma brasileira e um turco, muito mais complicado ainda. Pode ser muito perigoso, como o caso de hoje é muito triste, tá? Então fiquem preparados, é um caso triste e como sempre, revalidando aqui, eu não digo o nome, esse nome aqui é fictício, eu mudo lugares, eu mudo os nomes, mas a história eu conto linha por linha até o final. Então vamos lá, a história de hoje, da Maria Clara. Então ela diz: boa tarde, Dani, me chame de Maria Clara. Meu relacionamento começou em julho de 2013. Hoje, dia 15, iríamos comemorar o dia da gente. Conheci ele no Live Mocha. Lugar para aprender inglês, aprender línguas. É cheio de turco. Infelizmente, não das melhores espécies, porque tem... Gente, tem a diferença. Se você vai estudar no exterior, se você... o conheceu no Brasil enquanto ele estava a trabalho, essas coisas assim, até que vai. Mas esse pessoal, o perfil desse pessoal que ataca a internet para procurar uma esposa estrangeira, isso não presta. Não vai prestar hoje, não vai prestar amanhã, não prestou ontem, não presta, tá? Isso é complicado. Talvez há muitos anos atrás fosse interessante, mas hoje em dia isso aqui virou um meio que bordel online. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, não tenho medo de ninguém. É o que virou esse tipo de prestação de serviço aqui como Live Mocha, tá? Foge disso. Quer aprender inglês? Quer aprender língua? Tá, faça. Mas, se você tá indo para procurar um homem, para caçar um homem, vai dar com os burros na água. É isso, tá? Continuando. Então, conheci um moço no Live Mocha e tal. Ele falava espanhol fluente porque trabalha com turismo e ele queria aprender português também. Então fui lá ajudar o moço e assim começou o jogo de sedução, que estamos cansadas de saber, já conheço meu canal, que eles fazem e que eles conseguem. Fotos da lua, das flores, das tulipas lindas, ele mandava áudio cantando, aquelas músicas que conseguem ser mais gemidas do que sofrência, é tudo aquilo. E ela achando tudo lindo, diz ela, achando ele perfeito, imaginando quando iríamos finalmente ficar juntos. Comprei a passagem à Turquia para dezembro, fizemos contagem regressiva dos 100 dias até o dia 1. E lá fui encontrar o homem. Ele estava lindo me esperando no aeroporto, com flores, cheiroso, sorridente. Fomos embora de táxi. Quando chegamos na casa dele, ela ficou... Olha que perigo, ela ficou na casa dele. Graças a Deus tá tudo bem, né? Tá e não tá, né? Vocês vão ver o final da história. Havia muitas coisas para comer, tinha chocolate, queijo e coisas que ele sabia que eu gostava. Não podia ser mais perfeito. Passamos 20 dias lindos e no Natal ele me levou para jantar em um hotel muito chique e me levou até uma igreja em Taksim. Tiramos fotos no presépio e tal, lindo. É isso que me irrita nisso. Começa daquele jeito, aí depois o negócio descamba, né? Olha aqui, que mulher que não gosta de ser bem tratada? Tudo bem, ela arriscou. E quem não arriscaria também, se acreditasse em alguma coisa? E foi antes do canal, foi em 2013, ela nem sabia que eu existia, nem sabia que existia esse mercado negro de turco com brasileira. Tá, a mulher veio aqui. Gente, ele deu a entender que estava dando certo, né? A família toda queria conhecer a nova namorada, bom sinal. E me levou para jantar na casa dos 10 tios e eu conheci os 900 milhões de primos que até hoje não sei o nome de todos. A família toda me amava, me tratava bem, sorria e me empanturravam de comida o tempo todo. Bem-vinda à família turca, isso aqui é um ato de carinho. Tava bem, tava tudo bem.
Porque tem muita gente que vem aqui e fica em hotel, né, gente? Que não conhece nem a família dele, porque você não passou de uma desqualificada para ele, né? É isso que aconteceu. Enquanto eu estava lá, o pai dele faleceu, meus pêsames, em um acidente de ônibus em Antália. E ele teve que viajar de Istambul para Antália para levar o corpo até a cidade natal deles, que é uma cidade pequena. E na hora que eu li o nome da cidade natal, eu já entendi por que deu errado. Não tem como, gente. Ele é de uma cidade do leste da Turquia, lá fronteira com guerra. Não, pessoal que nem eles sabem quem que eles são. É uma região muito complicada. É um pessoal muito pesado. Na hora que eu vi o nome da cidade aqui, Maria Clara, tá? Fiquei sozinha no aeroporto chorando muito, porque meu voo era só no dia seguinte, então ela estava indo embora, às 9h30 da manhã. Até que uma prima dele me ligou e eu passei o dia com a família dela lá. E todos me trataram muito bem, mas eu não parava de chorar nunca. Foi extremamente desagradável, né? Veio aqui ver o moço, deu tudo certo e o pai dele morre. Isso é muito triste mesmo. Então eu voltei para o Brasil e ele ficou um tempo meio estranho. Aí começou, né? Então ela veio aqui, deu tudo certo, a amavam, a tratavam muito bem, ele a tratou como uma rainha, fez até vezes da cultura dela, levou numa igreja no dia de Natal. Pô, top de linha o do moço aqui, não é não? Não. Ela voltou pro Brasil. É quando eles fazem um conclave turco, né? Eles vão sentar e vão debater o que aconteceu ali. E a decisão, com certeza, não foi favorável, nunca é favorável, nunca está a seu favor, tá? Voltei pro Brasil, ele ficou um tempo estranho, aí ele me mandou a foto da mãe dos avós e todo mundo que eu não havia conhecido ainda. É sempre meio distante, até que falou que a tia ofereceu a prima para se casar com ele durante o velório do pai dele. Chocada nesse momento, ela escreveu grande. Ele falou que não queria, que me amava, e eu acreditei com todas as minhas forças. Então o cara tá lá no velório, lá na cidade, lá, que tem até mais de uma mulher, tá, gente? Nessa cidade aqui ainda tem isso. Não é reconhecido pela legislação da Turquia, mas é comum, eles fazem vistas grossas. Lugar punk pra caramba. Ele foi pro enterro do pai lá nessa cidadezinha pequena e a tia já arrumou uma pretendente pra ele, que é uma prima, porque sim, eles casam entre si, tá? Mas e o DNA, e o negócio, os filhos, como que fica filho disso? Infelizmente, dá muito problema, tá? De saúde, né? Existem muitas pessoas doentes por causa da proximidade, né, do parentesco. Tem muitas pessoas doentes, tem até um órgão do governo que trata só disso, porque o parentesco é muito próximo, é primo de primeiro grau e tudo, então as crianças nascem doentes, né? As que nascem. Então, depois de algum tempo, começamos a brigar muito e ele dizia que o motivo era saudade. Então eu arrumei dinheiro e fui novamente. Despenca a mulher pra cá de novo. Ganhei um lenço do tio, tiara de flores da irmã, aprendi a dançar e tudo. Ia ser lindo. Ele falou em casamento, em comprar casa, fizemos planos e voltei pro Brasil. Então ela veio atrás dele de novo, ela viu que o negócio estava meio balançado, então ela resolveu voltar pra cá. Uma passagem pra cá é mais ou menos uns 1.600, 7.000 reais, né? Mais ou menos o preço de uma passagem pra cá. Dependendo da época, é esse preço mesmo. E ela veio de novo pra cá, isso é só o preço da passagem, né, gente? Ela veio de novo pra cá pra tentar ver se o turco amaciava, porque ele já tava meio assim, né? E deu certo, porque ele já começou a falar de casamento e tudo. Mas ela volta pro Brasil novamente e o conclave se fecha mais uma vez. E aí tudo começou a ficar estranho de novo. Mas com o passar do tempo, ele falava coisas grosseiras. Você tá gorda. A minha mãe não gosta de você. Ou eu não tenho forças para lutar contra a minha família. Essas coisas típicas. A gente brigava, a gente largava, eu chorava, ele voltava pedindo desculpas. Terminamos porque eu estava indo na academia e não era uma academia só de mulheres. Não me espanta dele querer uma academia só de mulheres aí no Brasil, da cidade que ele é, tá? A cidade que ele é, existe, a mulher e homem não juntam ainda não, tá?
Terminamos porque a bateria do meu celular acabou e ele achou que eu estava com outro. Terminamos porque a distância é muito grande. Terminamos porque ele só sabia dar chilique. Enfim. Minha mãe fazia um tratamento contra câncer. E quando ela descobriu que era terminal e eu não tinha com quem conversar, eu liguei para ele chorando. E ele me largou uma semana depois. Emagreci 15 quilos, não conseguia comer, não conseguia dormir. Comecei a tomar remédios que tomo até hoje. Foi um turbilhão de coisas ruins, ao mesmo tempo parecia que o mundo estava desabando na minha cabeça. Não é para menos, né? Está com a mãe doente, perdendo a mãe e num momento extremamente sofrido na sua vida, você está procurando uma fonte segura ali para você conversar e você foi atrás dele, afinal vocês já encontraram 2 vezes, você conhece a família dele, você é namorada dele, você é noiva dele, vocês têm planos para casar, né? E você foi atrás dele para procurar conforto, né? Depois de 21 dias ele voltou no dia do meu aniversário. Eu fiquei tão feliz que ele voltou mesmo, ele me desbloqueou de tudo. E estava me dando força com o problema da minha mãe. Estava sendo um lindo. Em janeiro de 2015, a minha mãe foi internada. E eu fiquei com ela no hospital, que é em outra cidade. E durante esse tempo, ele simplesmente aparecia quando queria. E eu me sentindo muito mal por tudo, e ele nem se importando. Em fevereiro, minha mãe faleceu. E ele voltou mais uma vez. Ele disse que queria ficar comigo, que queria me ver bem e aquele blá 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 todo. Ele disse que ia falar com a mãe dele e que ele finalmente viria para o Brasil. Sinto muito pela perda da sua mãe. Sinto muito mesmo, tá? Sinto muito. Deus te dê conforto. Até que brigamos de novo. Agora eu já não me lembro o motivo mais. Eu postei uma foto, eu acho, na academia com um amigo. Uma selfie no espelho e ele mandou uma mensagem dizendo: já basta, Maria Clara, você pra mim agora é uma puta, mas não passa de uma puta, você tá me envergonhando na frente da minha família. Eu fiquei tão sem reação que eu nem sabia o que falar, eu apaguei as fotos na hora. É incrível como eles conseguem mexer com o psicológico da gente. Achei realmente que estava fazendo alguma coisa errada com as minhas fotos, não tinha nada de errado. Pedi desculpas e falei que eu não tinha mais ninguém, eles eram apenas meus amigos. Aí ele resolveu voltar mais uma vez. Da penúltima vez em que terminamos, ele foi dormir na casa de uma amiga e desligou o celular. Eu a chamei de vagabunda e de todos os nomes possíveis. E ele disse que ele estava comigo por dó, porque minha mãe havia falecido e que ele não queria que eu sofresse mais. Eu quase morri de raiva e eu falei que eu não precisava de ninguém de ficar comigo por dó. Que se não quer, não quer e pronto. Aí eu parei de falar com ele. Mas como sempre ele voltou atrás e pediu desculpas e nem sei por que voltamos a conversar e no meio disso eu perguntei: você nunca vai ver o Brasil não? E ele respondeu: sim, eu quero muito te ver, eu quero ir. Aí eu falei: mas saiba que você vai vir como amigo e que meus amigos não colocam a mão em mim, não dormem no meu quarto, não me beijam e não ficam me abraçando. Ele nunca mais falou sobre vir no Brasil. Muito conveniente, né? Ele vem, dorme comigo uma semana, eu o levo para vários lugares, aí ele volta e casa com a prima do enterro. Lembra, né? Que ele tá prometido para a prima do enterro do pai dele, que arranjaram um casamento para ele no enterro do pai dele, né? A última briga foi na sexta, dia 5 de junho, eu mandei uma mensagem e ele respondeu: não posso falar agora, eu estou falando com uma tica, com uma menina, e vou dormir com ela. Aí eu respondi: ok. Ela achou que ele estava brincando, né? Que ele estava fazendo isso estava pezinhando ela, estava fazendo isso de sacanagem. Mas uma coisa que eu aprendi é que eles não gostam de se sentir rejeitados. E eu não fui atrás como de costume. Então ontem o bonito apareceu cheio de charme dizendo: oi linda, tudo bem? Dei bola, conversei, respondi. Perguntei como estava tudo, até que ele veio com um joguinho fazendo nossas brincadeiras e tal, rindo. E aí surgiu um: ai, tenho muitas saudades, linda. E eu respondi: eu também, mas a vida é assim mesmo, né? Não podemos ter tudo o que queremos.
E perguntei, e você, dormiu com a Tica, com a menina daquele dia? Ele, ah sim, dormi sim. Mas era só sexo. Ela não é uma boa pessoa para dormir com um cara assim na primeira vez que encontra, não é uma boa pessoa. Ela não tem nada a ver com nós, tá? O nosso relacionamento é sério, ela foi só uma noite. Eu perguntei, ah é? E ela era turista? E ele respondeu, ah sim, mas ela já foi embora, não se preocupe. Ela só disse, obrigada pela sinceridade, até mais, e não respondi mais. Na minha cabeça passou tudo de ruim que ele fez, o príncipe que virou sapo, que usa as turistas para sexo, que mente, que é arrogante, que gosta de fazer joguinhos. Se eu tivesse ido atrás dele, eu ponho a minha mão no fogo que ele me trataria mal. Really? Eu também, eu ponho o corpo inteiro no fogo, minha filha, por você que eu nem te conheço. Mas como eu não fui, ele resolveu que, pro bem do ego dele, ele estava com saudade. A conclusão que cheguei é que ele era um louco, manipulador, e que eu não perdi nada, apenas me livrei do mal que me fazia mal. Eu acordava angustiada para ver se havia mensagem dele no WhatsApp, que é o Zap Zap, tá gente? Agora eu durmo tranquila, eu não tenho ele mais na minha vida. Não tem drama, não tem chilique. Foi uma semana importante para eu ver o tanto que ele é ruim e não tem coração, e ver o tanto quanto eu fui idiota, e o quanto eu estava cega e aceitando esse monte de coisa errada que ele falava e me fazia passar. A única coisa que eu sinto hoje em dia é paz. Amo a Turquia, Gözleme que ele comprava de manhã, antes de me acordar, que é divino, que é um café da manhã aqui, um pãozinho gostoso que se toma no café da manhã aqui. Então ele levava para você, olha que bonito. O chá, o ovo com tomate e pimentão, a baklava e tudo mais. Um dia eu quero voltar a visitar outros lugares, entrar nos lugares que eu queria e comprar tudo o que eu queria, porque não vai ter ninguém para dizer que eu não posso gastar todo o meu dinheiro com o que eu quiser, porque tem disso também, né? Foi um grande aprendizado para mim. Me dá mais valor não acreditar tanto em palavras, principalmente quando as atitudes não condizem com as mesmas. É isso, espero que sirva de exemplo para as outras meninas. Espero parar de tomar os antidepressivos e poder ser feliz de novo, porque eu mereço muito. Beijos, me chame de Maria Clara. Começando pelo começo, eu sinto muito pela perda da sua mãe. Espero que você esteja bem, espero que você esteja se refazendo, foi só em fevereiro. Eu sinto muito, tá? E você tá certa, né? Você decifrou o negócio todo. Não precisa de eu falar muito, que já ficou muito longo. É uma coisa que não te faria bem, que só te faria mal, tá? Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque você foi bem lúcida no seu e-mail todo, tá? Você finalmente terminou com ele. Se Deus quiser, vai permanecer dessa maneira. Quando eu li o nome da cidade dele, não dá. Tá? Tem lugar aqui que você pode tentar até se aventurar, o pessoal das cidades grandes, vai lá. O pessoal das cidades tipo da dele, não tem como, tá? É complicado. Né? E você se livrou de um mal muito pior, coisa que é muito séria aqui, que existem casos aqui que são muito sérios, existem casos aqui de pessoas trancadas em casa, tá? Que não podem sair, não podem ir ao mercado, literalmente trancadas em casa com a mãe do indivíduo, por exemplo, ou então sozinhas, tá? Ele tranca a porta, vai embora e ela fica da porta para dentro, entendeu? Então, existem esses casos sim. Me parece que você seria um desses casos, minha querida. Então, você se livrou de um mal muito maior, porque você já tá aí tentando juntar os pedaços com a perda da sua mãe, uma situação muito complicada, né? Você perdeu 15 quilos, você deve estar sofrendo muito, uma pessoa muito sofrida. Eu já perdi minha mãe, eu sei muito bem o que isso faz com a gente, né? Você realmente perde o chão ali, não é? É muito complicado. Dá pra mim entender que você é nova, você não falou sua idade e o seu estado, mas eu entendi que você é bem nova, pelo jeito que você escreve ali. E é isso, eu sinto muito, tá? Se vocês também quiserem escrever para o Era Uma Vez, escrevam para o bogione@hotmail.com, que eu ficarei muito feliz em fazer histórias e que essas histórias sirvam de alerta para as outras meninas. Não sei se vocês notaram, os últimos 10 Era Uma Vez
já são quando o canal já estava em vigência e as meninas já estão, elas mesmas já estão sendo lúcidas o suficiente para dar um insight na história delas mesmas. Eu não preciso nem te falar muito mais. Elas mesmas, elas vão, acontece, acaba, elas já sabem o que está acontecendo, elas conseguem analisar o que aconteceu e conseguem cair fora a tempo, que é o mais interessante de tudo, né? Se for uma coisa que não presta, elas já estão dando uma conta da situação toda ali. E eu estou muito feliz com isso. Elas conseguem ter esse pensamento mais amadurecido. Elas já conseguem enxergar de uma outra forma. Elas estão olhando o negócio de cima, né? Porque elas já ouviram de algum outro lugar, não sei onde, elas já ouviram que pode ser complicado e que pode ser muito perigoso, sim. Então elas já têm aquela injeção de realidade entrando no relacionamento. Se livrou, estou feliz. Então, muito obrigada por terem acompanhado, ficou um pouco longo, espero que vocês escrevam também, contando as histórias por janiehotmail.com. Até o próximo vídeo, görüşürüz, hoşça kalın.